Depois ele vai entender, olha, no capítulo 3, versículo 7. Ó, capítulo 3, versículo 7. Pensava que essas coisas eram valiosas. Ele está dizendo o quê? Das coisas que ele pensava que era, do cargo que ele exercia. Aqui, quando a gente começar a ler, ele vai dizer, ó, eu vou voltar, irmãos. O versículo 1 diz assim: por fim, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Nunca me canso de dizer essas coisas, e faço isso para protegê-los. Versículo 5, irmãos. Fui circuncidado com 8 anos de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quando a justiça cumpria e a lei, eu cumpria com todo rigor. Paulo, o antigo Paulo, ele tinha isso como valor para ele. Ele tinha esse valor, ele era hebreu, era da tribo de Benjamim. Aí no versículo 7 ele diz assim: eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu considero insignificante por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparado ao ganho inestimável que é conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas que considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado, irmãos. Paulo, talvez a minha Bíblia seja um pouco diferente da dos irmãos, mas Paulo, ele considera tudo aquilo que ele era como lixo, irmãos. E realmente, quando a gente pensa que isso acaba, realmente é lixo. Tudo aquilo que você não planta no Senhor, irmão, pode ser grande aos olhos humanos, mas perante Cristo não é nada, irmãos. Quanto vale o seu carro? Quanto vale a sua casa? Existe um valor venal, mas se você não colocar Cristo, não vale nada, irmãos. Realmente é passageiro, realmente é momentâneo. Aquilo que você tem hoje, se você não colocar Cristo naquilo ali, passa, irmãos. Passa, vai passar. Os cargos que nós exercemos hoje realmente são passageiros. A gente costuma dizer, né? A gente vive no meio político e realmente a gente diz que o poder ele é uma roda gigante. Hoje você exerce um cargo, mas amanhã, irmãos, essa roda gira e outra pessoa vai estar nesse cargo. E se você humilhou alguém nesse cargo, se você passou por cima, se você achou que você era melhor, quando você estiver lá embaixo, você vai olhar e vai entender que aquilo passou, irmão. Hoje, o cara que foi presidente da República, e ele não é mais, ele é um ex-presidente. Ele vai andar na rua como uma pessoa normal. A gente vê muito isso, irmãos. O cara, ele é bajulado pelo cargo que ele exerce naquele momento. As pessoas o seguem pelo que ele exerce naquele momento. Mas aquilo vai passar, irmão. O que eu quero dizer para você nessa noite é que o que você vive e o que você veio fazer aqui nessa noite, o Deus que você adora, o Cristo que você vive, não passa, irmãos. Aquilo que foi ministrado sobre a sua vida não vai passar, irmãos. Cristo em nós, irmãos. E ser achado nele. Irmãos, imagina isso, irmãos. Se a gente continuar lendo esse texto, irmãos, Paulo vai dizer o seguinte: olhem para mim. Isso é fácil não, irmão. Olhem para mim, irmãos, e enxerguem Cristo. É algo sobrenatural, irmãos. Quando as pessoas olharem para nós e enxergarem Cristo, elas vão enxergar a esperança. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não exercemos cargos por homens. Nós exercemos algo de Deus. Nós não vivemos uma roda gigante, irmãos, igual os cargos do mundo. Nós vivemos algo pleno. Nós vivemos uma plenitude em Cristo. Eu sempre falo isso, uma plenitude. O que é uma plenitude? É algo pleno. Nós não subimos e descemos. Nós estamos plenos porque nós somos de Cristo, irmão. O Senhor não se agrada naquele que hoje está no alto patamar e amanhã ele está lá embaixo. Hoje estamos vivendo algo, amanhã não estamos mais. É isso que eu tenho tentado dizer e Deus tem falado muito sobre o meu coração. Que às vezes nós
achamos que nós precisamos se humilhar tanto, irmãos, que nós desmerecemos Cristo em nós, irmãos. Às vezes a gente fica, por mais que a gente... É claro que a gente tem que exercer a humildade, porque nós não somos nada sem Cristo, mas a gente fica, eu sou um pobre pecador, eu sou mais um. Não, irmãos, não mais, irmãos. Os nossos pecados foram carregados por Cristo na cruz. Você não é mais pecador, irmãos. Ah, mas Daniel, eu sou pecador porque a minha alma é carne, o meu corpo é carne. Mas Cristo botou uma esperança em nós, irmãos. Ele perdoou os nossos pecados. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Você não é mais pecador, por mais que você peque. Você não sai de casa premeditando o pecado. Se você faz isso, realmente, irmão, você precisa se converter a Cristo. Imagina, eu vou sair de casa, eu falei isso na última pregação. Eu vou sair de casa e vou imaginar o seguinte: hoje eu vou cometer só 2 pecados, 3 pecados. Você já está premeditando aquilo, mas você sai de casa, entrega a sua vida nas mãos do Senhor e diz: Senhor, guarda a minha vida, guarda a minha casa. Hoje eu quero caminhar com Cristo. Por mais que você, irmão, nesse dia possa cometer algo errado, cometer um pecado, você não saiu para cometer esse pecado. Você vai automaticamente, o Espírito Santo vai tocar o seu coração e aquele pecado você vai sentir nojo dele, você não vai querer mais fazer aquilo. Isso é Cristo, e por isso que nós não somos mais isso. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, irmãos. Cristo em nós a esperança, irmãos. As pessoas enxergam em nós uma esperança, irmãos. As pessoas olham para nós e enxergam uma esperança e precisam olhar para nós e enxergar essa esperança. Eu trago essa palavra hoje com muito amor, irmãos. E por que eu trago essa palavra? Porque hoje nós estamos aqui com Jaziane, Aguinaldo, tio Evânio. Nós estamos aqui, irmãos, por quê? Porque nós enxergamos Cristo na vida de vocês. Nós enxergamos Cristo na vida do nosso pastor. Nós enxergamos Cristo na vida dos nossos irmãos. Nós enxergamos Cristo, irmãos. Por quê? Porque nós somos pequenos Cristos. Nós somos cristãos, irmãos. Pequenos Cristos, imitadores de Cristo. Apesar de, quando eu penso assim, eu falo: Senhor, o Senhor é tão grande. Aí sim, irmãos, aí eu me humilho. Aí eu me sinto pequenininho, irmão. Porque Cristo é tão grande. Cristo é tão lindo. E Ele é tão grande e Ele fala assim: sejam pequenos Cristos. Olha só, irmãos, a responsabilidade. Olha que coisa linda, irmãos. Cristo em nós, a esperança da glória, irmãos. A única esperança que há em nós, irmãos, é Cristo. Paulo chega para Filipenses, para o povo de Filipenses, e diz assim: olhem para mim. Sabe por que ele disse isso? Porque ele estava olhando para Cristo. Ele não disse isso por ele, irmãos, mas ele tinha tanta convicção que ele olhava para Cristo, que ele seguia Cristo, que ele disse para as pessoas assim: olhem para mim, irmãos. Irmãos, eu comecei essa palavra falando sobre a voz de Jesus, irmãos, a voz de Cristo. Você é a voz de Cristo, irmãos. Deus quer usar as nossas vidas para abençoar outras vidas, para as pessoas escutarem a voz de Jesus através das nossas vidas. E é uma responsabilidade muito grande, irmãos. No livro de Colossenses, irmãos, só virar uma página, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Versículo 27, irmãos. Colossenses 1, 27. Diz assim: Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. O segredo é este, olha o segredo, irmãos. Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiança e esperança de que Cristo está na sua glória. Talvez na versão dos irmãos vai dizer: o segredo é Cristo está em nós, e isso é a esperança da glória. Paulo diz já para Colossenses, aqui para o povo de Colossenses, isso é muito lindo, irmãos. Paulo diz assim: eu queria contar um segredo. Eu queria contar algo que muitos não têm contado para vocês, sabe por quê? Porque vocês são gentios. Os fariseus, os judeus, eles não contam isso para vocês porque eles acham que vocês não fazem parte disso.
Nós somos os gentios que Paulo está dizendo. Mas eu quero contar para vocês, igreja, que vocês fazem parte dessa esperança. Que Jesus Cristo morreu na cruz por nós e nos deu a esperança da salvação, irmãos. Aquilo que não tinha mais esperança, hoje tem esperança, irmãos. Aquilo que não tinha valor, hoje tem valor, irmãos. Aquilo que você achava que não tinha mais jeito, hoje tem jeito, né, Janaína? Aquilo que você achava que não tinha jeito, hoje tem jeito. Aquela doença que você achava que não tinha cura, tem cura. Aquela palavra que foi lançada sobre a sua vida que você achou que ia ser para sempre, não é, irmãos. Porque Deus quebra, Jesus vem quebrando as maldições, irmãos. Aquilo que foi lançado às vezes na sua infância, aquilo que às vezes foi lançado, tem tantas palavras que são lançadas sobre nós e a gente acha que aquilo é o nosso futuro. Não é, irmãos. A nossa esperança está no Senhor. Cristo em nós, a nossa esperança não está no mundo. O valor que nós temos não está na nossa casa, no nosso carro, naquilo que conquistamos nesse mundo. O valor que nós carregamos após a morte é o valor da salvação, é o valor de Cristo, é o valor que foi imposto por nós através de Jesus Cristo, irmãos. Por isso eu não tenho dúvida e eu tenho certeza do que eu estou falando, irmãos, porque eu estou falando de Jesus. E falar de Jesus, como tia Valdira diz, é maravilhoso. Às vezes a nossa esperança, quando nós estamos caminhando e a gente perde um pouco o foco, eu sempre enxergo a nossa caminhada e eu vejo realmente uma estrada, Jaz. E quando a gente às vezes chega num ponto que existe uma seta para a direita, uma para a esquerda, e a gente fica meio confuso e coloca as nossas esperanças em algo que não é o que Cristo quer para nós, e às vezes a gente fica meio frustrado com algumas coisas, isso é normal, mas eu penso que o Espírito Santo ele dá uma sacudida em nós e diz assim, siga em frente, o caminho é esse. Eu me lembro que num congresso de jovens, eu me lembrei disso, a gente estava, eu acho que eu era adolescente ainda, e a gente estava num congresso, e na época o Ministério de Louvor, DI era do nosso Ministério de Louvor, acho que a maioria aqui conhece, e DI disse que ele trabalhava de segurança, e ele conversando com a gente, e Deus deu para ele uma canção, o começo de uma canção. Ele disse que ele trabalhava de segurança e ele tinha um caminho, e nesse caminho era tipo uma estradinha, e ele tinha que ficar andando pelaquela estrada, porque ele tinha que ficar caminhando, né? Ele era segurança e ele caminhava, acho que era num condomínio. E Deus deu para ele uma canção nessa estrada, o começo de uma canção. E ele compartilhou isso pra gente lá no retiro. E a gente ali, Deus deu uma canção pro nosso Ministério de Louvor na época. Acho que alguns irmãos conhecem, é Nessa Estrada Eu Vou Seguir. E essa canção ela diz, nessa estrada eu vou seguir. E eu prometo ser fiel até o fim. Não quero mais vergonha passar, nem quero mais me decepcionar. Aí diz assim, já andei em muitos lugares, procurando a felicidade, mas um dia eu encontrei Jesus. E Ele é essa verdadeira felicidade. Abri meu coração e deixei Jesus entrar. Irmãos, essa canção, ela acompanhou a nossa juventude, irmãos. Porque realmente ela é isso, irmão. Nessa estrada eu vou seguir. E a gente tem que prometer mesmo. Prometo ser fiel até o fim. Sabe por quê? Porque eu não quero mais me decepcionar com as coisas que você coloca esperança no mundo. Às vezes você bota esperança no emprego. Porque esse emprego pode passar, irmão. Mas Cristo não vai passar. Você não vai se decepcionar com o Senhor. Não vai se decepcionar com o Senhor, não tem como se decepcionar, porque a palavra, irmãos, ela nos orienta a tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso passar por dificuldades, mas Ele me fortalece, eu posso passar porque eu estou em Cristo, irmão. A palavra, ela não pode, nós não se decepcionamos com Cristo. Por quê? Porque Ele nos orientou na palavra. Ele nos disse, irmãos, que nós passaríamos por dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não há decepção. Eu estava... Ontem, eu
comecei a escrever, né? Eu gosto muito de escrever e comecei a escrever e pedindo ao Senhor uma palavra desde domingo. Domingo, na hora do culto, eu falava com Deus e o pastor Enoque, durante a pregação, ele falou algo que chamou minha atenção. Quando ele disse o seguinte: você já ouviu a voz de Deus? E eu, por muito tempo, irmãos, eu ficava esperando essa voz de uma forma natural. E às vezes eu escutava algumas pessoas dizendo assim: eu ouvi Deus falar, Deus falou comigo. E eu ficava pensando: será que Deus me ama um pouco menos? Será que eu não tenho se aproximado tanto de Deus que eu não consigo ouvir essa voz? Porque às vezes, Fernando, a gente fica esperando a voz mesmo, né? Ele até usou um exemplo, né? Disse uma voz, Daniel, pastor Climedes. E a gente fica esperando essa voz. E Deus falava comigo ao meu coração. E quando eu comecei a pedir isso a Deus e comecei a pedir essa sensibilidade, o Espírito Santo me fez ouvir a voz de Deus de tantas maneiras, irmãos, que eu hoje me sinto um pouco mais próximo dele. E eu queria dizer para você nessa noite que se você estiver atento, se você pedir realmente isso ao Senhor, você vai escutar o Senhor falando com você de tantas maneiras. E hoje eu peço a Deus que Deus fale ao seu coração através da minha vida. E eu queria falar hoje para os irmãos de Jesus, irmãos. Eu tenho amado tanto a Jesus que às vezes eu fico pensando e fico tentando uma palavra para descrever o que é Jesus. E existem textos na Bíblia que nos levam a Ele. Na última pregação que eu preguei, eu falei um pouco sobre Isaías, né, do Velho Testamento. E hoje eu queria ir para o Novo Testamento e falar um pouco sobre Paulo. E eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, irmãos. Tem algumas frases, irmãos, que a gente escuta, que eu acho que os irmãos já ouviram, que até alguns louvores que falam sobre isso, que diz assim, às vezes você escuta: eu preciso ser achado nele, ou até mesmo achado por ele. Você já ouviu essa frase? E ser achado nele, ou ser achado por ele. E eu fiquei pensando nessas frases. Tem uma outra frase também que a gente ouve muito, que é aquela frase: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, nós em Cristo. E eu fiquei pensando nisso. E Deus me levou a essa palavra. Filipenses capítulo 3 fala sobre o valor de conhecer a Cristo. O valor de conhecer a Cristo. Existe um valor, irmãos. Apesar que seja algo que às vezes quando eu terminar essa mensagem, você vai entender que é um valor tão grande. Mas o que Paulo quer dizer aqui é o seguinte, que nada tem valor sem Cristo. Paulo começa Filipenses capítulo 3 e ele diz assim: olha, eu fui circuncidado com 8 anos de vida, eu sou da tribo de Benjamim, mas ele diz assim: nada disso tem valor a partir do momento que eu conheci a Cristo. Porque no Velho Testamento, irmãos, eles valorizavam muito isso. Eles valorizavam a tribo, a circuncisão, eles valorizavam os cargos, eles valorizavam a sua posição perante a sociedade. Não que isso não tenha valor, mas isso não tem valor se você não tiver Cristo. Nada tem valor sem Cristo. Já ouviram essa frase que diz assim: quando morre fica tudo aqui? Não tem essa frase? Mas nós, irmãos, que somos cristãos, quando morremos, não acaba, irmãos. Aquilo tudo não acabou. O que nós plantamos em Cristo, nós vamos colher na eternidade, irmãos. Essa frase não cabe para nós. Tudo aquilo que nós plantamos em Cristo, tudo aquilo que nós somos em Cristo, é para sempre, irmãos. É para sempre. E realmente, aquilo que você planta no mundo, aquilo que você não coloca Cristo, realmente acaba quando você morre. Você pode ser o presidente da república, você pode ser um imperador, você pode ser um rei,
Mas se você morrer, você não carrega esse título. Mas se você for um servo do Senhor, se você for separado por Cristo, se você for um